Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Luciano Poano, por aqueles que não me conhecem. E é um assunto muito interessante que eu vou partilhar neste vídeo e, portanto, se de alguma forma o título já chamar-te a atenção, não esqueça de dar aquele gostei e subscreva-se ao meu canal porque isso me ajuda muito. Sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Olha, o que está a acontecer no mundo, basicamente, já não é novidade para ninguém. Afinal de contas, volta e meia estamos a ouvir algo sobre inteligência artificial, estamos a ver sempre modelos atualizados da OpenAI, da Google, que são o modelo de IA, o Gemini, IAs de geração de imagem da DALL-E, Stable Diffusion e tantas outras, todas elas de maneira galopante, num intervalo de tempo relativamente curto, houve significativos avanços. E isto acaba de acontecer mais uma vez. Pelo menos foi isso que afirmou o CEO da maior empresa de inteligência artificial do planeta Terra, o Sam Altman, num dos seus artigos no seu site, cujo título é A Era da Inteligência. Eu não li ainda o artigo, vai ser uma reação à primeira impressão, então vamos assim basicamente desmiuçar o que é que ele diz. Eu vou tecer no processo a minha opinião e ajudar-te a entender claramente aquilo que ele está a querer dizer. A primeira coisa que diz é: nas próximas décadas seremos capazes de fazer coisas que pareciam mágica para os nossos avós. Olá, assim, sem antes avançar, eu gostaria muito de fazer já assim abrir um parênteses sobre algo que eu tenho estado a falar sempre, mas sempre. E geralmente eu uso este exemplo quando falo sobre religião, embora aqui não venha o caso, mas vou pontualizar aqui um parênteses. Eu sempre digo que a maneira das pessoas interpretarem a Bíblia, em particular, é meio que descontextualizada, porque eles ou as pessoas interpretam na perspectiva da pessoa que escreveu, no tempo, né? Levando em consideração o contexto em que estas coisas foram escritas. Pode ser até que determinadas coisas faça sentido serem analisadas nesta perspectiva, entretanto, muita coisa não faz sentido. Estamos a dizer, por exemplo, que por agir assim, podemos estar a cometer o erro de continuar no mesmo erro que estas pessoas, talvez nem diria erro, continuar no mesmo mindset daquelas pessoas. Olhemos, por exemplo, o avanço da tecnologia. Ela trouxe consigo diversos esclarecimentos, diversos avanços, tanto na própria educação, saúde, de maneira geral na própria cultura, entendimento do mundo, e coisas que antes eram tidas como de origem mitológica ou divina são claramente entendidas como coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Neste ponto, eu olho para as coisas assim. Se naquela altura, vamos imaginar no tempo da caça às bruxas, imagina, por exemplo, você e mais um amigo serem teletransportados naquele tempo da caça às bruxas com os vossos iPhones ou Samsung, talvez, independentemente da marca de telemóvel que estejas a utilizar. Evidentemente, se aquele pessoal do tempo da caça às bruxas verem-vos a usar um telemóvel, vamos imaginar que funcione, a comunicarem-se com aqueles dispositivos, muito possivelmente vos taxariam como bruxos, como feiticeiros. Sam Altman, o primeiro parágrafo do seu artigo é: nas próximas décadas seremos capazes de fazer coisas que pareciam mágica para nossos avós. E isso também está diretamente relacionado com uma frase de um cientista cujo nome agora passa-me, que ele diz que qualquer ciência suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Ou seja, vamos chegar num ponto que aquilo que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós entendiam como mágica, bruxaria, entendiam como feitiço, não mais será entendido dessa forma. Ou seja, nós estaremos a agir de um ritmo tão avançado que se estivéssemos no tempo dos nossos avós, isso seria taxado como mágica. Então, e ele continua: este fenômeno não é novo, mas será acelerado novamente. As pessoas se tornaram dramaticamente mais capazes ao longo do tempo,
Já podemos realizar coisas agora que nossos predecessores teriam acreditado serem impossíveis. Ou seja, por tudo com o advento da inteligência artificial aconteceu uma revolução, a chamada revolução da democratização das habilidades. Se antes as habilidades eram de certa forma segregadas a um determinado grupo de pessoas através de um processo de formação que às vezes é inacessível para um determinado grupo de pessoas por causa de vulnerabilidade ou dificuldades financeiras, hoje este muro acaba de ser quebrado, ou está a ser quebrado aos poucos. Porque qualquer pessoa hoje consegue ter as habilidades, por exemplo, a de um jornalista, a de um redator, a de um designer, a de um editor. Independentemente da área que você queira atuar, hoje, através do advento da inteligência artificial, tranquilamente podes adquirir essas habilidades. Então, é como se a inteligência artificial fosse aquele overpower que acabou de ser introduzido na nossa sociedade para dinamizar processos. E ele continua. Somos mais capazes não por causa da mudança genética, mas porque nos beneficiamos da infraestrutura da sociedade, sendo muito mais inteligente e mais capazes do que qualquer um de nós. Em um sentido importante, a própria sociedade é uma forma de inteligência avançada. Há uma coisa que diz que nós, enquanto indivíduos, somos fracos. Mas enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto espécie, somos fortes. Ou seja, a nossa força está na unidade, a nossa força está na coletividade. E este é um ponto muito importante, porque todo o avanço tecnológico que alcançamos até agora é resultado de avanços precedentes. Aquilo que nós taxávamos, por exemplo, hoje, quando analisamos isto, dizemos que esse pessoal era atrasado. Mas é aquele ligeiro avanço tecnológico daquela época que garantiu que nós tivéssemos o conhecimento que temos hoje. Que todo o conhecimento que nós temos hoje é graças ao conhecimento antecedente, porque é através do conhecimento que os nossos predecessores produziram que nós também passamos a produzir. Então, é basicamente uma espécie de concatenação, ou seja, nós encontramos bases de conhecimentos e dali usamos estes conhecimentos como fundamentos para criar novos conhecimentos, para melhorar ou refinar aqueles conhecimentos existentes. Nossos avós e as gerações que viveram antes deles construíram e alcançaram grandes coisas. Eles contribuíram para o andaime do progresso humano, do qual todos nós nos beneficiamos. E olha, ele usou aqui uma expressão: contribuíram para o andaime do progresso humano. Acho que todos nós podemos visualizar, fazer uma imagem mental daquilo que ele quis dizer. É como aquilo que eu disse, né? Eles chegaram, produziram conhecimento, deixaram ali e usamos aquele conhecimento como base, como fundamentos para construir os nossos. E vamos sobrepondo, né, como um andaime. Quando a gente olha para o andaime, a ideia é basicamente essa. É sobreposição. Então, nos andares abaixo, nós temos o conhecimento que os nossos predecessores produziram. Então, é basicamente isso. E depois ele diz, né? A IA dará às pessoas ferramentas para resolver problemas difíceis e nos ajudará a adicionar novas estruturas a esse andaime que não poderíamos ter descoberto sozinhos. A história do progresso continuará e nossos filhos serão capazes de fazer coisas que não podemos. Pô, claro. Epá, isso alegra-me bastante e quando eu olho para eu leio esta frase, isso faz meu coração, vamos dizer, pulsar de alegria, os meus olhos brilharem e os meus lábios rasgarem de sorriso, embora que não seja visível, porque uma coisa que eu admiro, que eu às vezes me perco a pensar, é como será o futuro. Fora toda essa inversão de valores que temos estado a observar, ainda assim existe um outro movimento que é do progresso tecnológico que eu fico muito expectante de ver. E hoje nós temos relativa facilidade no que diz respeito ao avanço tecnológico, graças a todo o progresso que
alcançamos, temos uma vida relativamente facilitada, conseguimos fazer coisas que os nossos pais não faziam e, consequentemente, assim será também com os nossos filhos. Eles farão coisas que nós não podemos hoje. É muito nessa perspectiva. O progresso é inevitável. E toda uma pessoa que se coloca numa posição contra o progresso, simplesmente está fadada a perder esta luta e a cair no esquecimento. Os nossos filhos serão capazes de fazer coisas que nós não podemos. O que é que o futuro reserva para os nossos filhos? O que é que o futuro reserva para os filhos dos nossos filhos? Para os nossos bisnetos? É interessante. Eu vou estar vivo para ver. Não sei você. Prontos. Avancemos. Em seguida, ele diz: não vai acontecer de uma vez, mas em breve seremos capazes de trabalhar com IA que nos ajuda a realizar muito mais do que jamais poderíamos sem IA. Antes de avançar, aqui é uma coisa muito importante. Desde o momento que se deu o boom das IAs, em que começou a se popularizar as inteligências artificiais, lembro-me que isto aconteceu lá bem no final de 2020. Bem no final de 2020, no princípio de 2021, é quando começou esta popularização das inteligências artificiais. E naquela altura era clara aquela ideia, né? De um lado, nós, como criativos, dizíamos que não seríamos substituídos porque é um processo muito complexo. É mais fácil a IA substituir atividades lógicas do que criativas. Nós lidamos com criatividade. E o engraçado é que a primeira coisa que foi, ou o primeiro campo em que as IAs pegaram foi o lado criativo. Do tipo, nós, criativos, somos os primeiros afetados. E neste processo existiram vários colegas, vários profissionais que ficaram assustados. Houve até uma marcha contra, né, aquelas pessoas que eram contra as IAs, que diziam que deveria separar a produção e essa coisa toda. Isso remete o quê? É comum, sempre que haja uma revolução, existirem dois lados. O lado daqueles que vão se mostrar relutantes à mudança, que é normal de ser humano, e o lado a favor da mudança. O lado em que você estiver é que vai determinar se vai ser esquecido ou se manter atualizado. Ele diz-te, né, que não vai acontecer de uma vez, mas em breve, ou aos poucos, seremos capazes de trabalhar com IA que nos ajuda a realizar muito mais do que jamais poderíamos sem IA. Aos poucos e num ritmo bastante galopante. Muitas empresas e profissionais vêm integrando as IAs no seu processo de trabalho. Particularmente, eu não consigo me imaginar mais a fazer o que eu faço, o meu fluxo de trabalho, sem IAs. Todas essas inteligências artificiais fazem parte do meu fluxo de trabalho. Então, eu não consigo imaginar um cenário em que elas somam, meio que vai tornar muito demorado o processo de trabalho. Porquê? Porque antes das inteligências artificiais, eu basicamente levava 3 dias a uma semana para criar um brand guideline. Hoje, com a advento da inteligência artificial, eu tenho um agente que treinei e basicamente eu coloco o nome da empresa e ele me gera toda essa informação. Claramente, vou refinando com base na minha expertise e com base no conhecimento da marca que eu tenho, depois dos briefings, todas essas questões, e consigo adaptar e gerar o melhor resultado possível. Essa é a ideia. Mas esse é um fato. Hoje nós fazemos coisas que não poderíamos fazer sem IAs. Existem, por exemplo, processos criativos de imagens. São manipulações que você consegue fazer através das inteligências artificiais
que se fosse no processo tradicional, utilizando Photoshop ou qualquer outro programa de edição, levaria horas ou até dias. Mas hoje conseguimos fazer isso em fração de minutos. Em fração de minutos nós temos artes prontas. Então, isto é fantástico. Assim, continuando. Eventualmente, você pegar o ponto, não vai acontecer de uma vez, mas em breve seremos capazes de trabalhar com IA que nos ajuda a realizar muito mais do que jamais poderíamos sem IA. Eventualmente, cada um de nós pode ter uma equipa pessoal de IA. E aí está, os agentes de IAs. Ou seja, o que é isso? Os agentes de IA ou Swarm Agent AI é basicamente um conceito que foi implementado, acredito que o ano passado, começou isto lá na América, que é basicamente você ter múltiplos agentes a trabalharem para ti com tarefas específicas. Por exemplo, eu tenho já uma equipa de IAs, os meus agentes de IA, em que basicamente cada um deles tem uma tarefa específica. Tem um que lhe dei a tarefa de gerar nomes, treinei ele, dei-lhe informações relevantes, conhecimento profundo sobre estratégias de criação de nomes impactantes, memoráveis. Ele basicamente tem um compilado, uma base de dados robusta de conhecimento que vai usar sempre que necessário para criar nomes que eu lhe pedir. Então, depois dele criar o nome, a ideia é que ele manda para um outro agente, que é o agente de branding. Este agente de branding tem a responsabilidade de criar todos os assets de uma marca, toda aquela parte da caracterização do branding, desde definição da missão, valores, diferenciais competitivos, arquétipos, experiência da marca, cultura da marca, mesmo olhando para o marketing também, desde a especificação do público-alvo, avatares, avatar da marca, buyer persona e user persona, criação da paleta de cores ou definição, né? Vamos assim olhar da paleta de cores e também, para além da paleta de cores, identidade tipográfica, identidade visual, tudo isto pensado de forma que facilite o trabalho. Eu tenho dois agentes IAs bem treinados inicialmente para darem esse resultado. Após a conclusão disto tudo, toda essa informação será enviada para um outro agente que tem a responsabilidade de criar aquilo que são as estratégias de marketing. Aqui tem pelo menos 3 agentes para dinamizar os meus processos. Estes todos são trabalhos que, em via de regra, são desempenhados, se olharmos para uma agência tradicional, naming é uma equipa que geralmente é responsável por criar nomes e é um processo que às vezes pode levar uma semana, 2 semanas, um mês, depender da complexidade. E depois a parte do branding também existem agências específicas só em branding e no branding o que acontece também é que é uma equipa responsável por isso e tem toda uma divisão de tarefas para cada aspecto do branding em que cada um vai atender, vai se focar de modo a produzir um resultado único. Então, eu criei agentes de IAs para fazer o trabalho que seria feito por uma agência ou por 2 agências. Eventualmente, cada um de nós pode ter uma equipa pessoal de IA cheia de especialistas virtuais em diferentes áreas, trabalhando juntos para criar quase tudo o que podemos imaginar. Isso é forte. É basicamente o que acabei de dizer. Nossos filhos terão tutores virtuais que podem fornecer instruções personalizadas em qualquer assunto, em qualquer idioma e em qualquer ritmo que eles precisem. Podemos imaginar ideias semelhantes para uma melhor assistência médica, a capacidade de criar qualquer tipo de software que alguém possa imaginar e muito mais. Epá, assim, é sobre. Vou pegar aqui 2 pontos. Os nossos filhos terão tutores virtuais. Isso é um fato. Houve uma altura que eu até foi bem lá no princípio, acho que foi em 2020,
depois de existir este boom das IAs, naquela altura, acessos aos APIs, né, que é basicamente era para integrar, naquela altura eu estava já assim meio que formigado no desenvolvimento no code, as ideias fluíam aos mil e eu, assim, em algum momento pensei em criar uma inteligência artificial que basicamente tivesse a função de ensinar as pessoas, era sobretudo as pessoas sobre qualquer coisa. Basicamente a estrutura seria um software em que teria vários personagens da história treinados com o conhecimento que eles produziram. Por exemplo, Albert Einstein seria treinado com o conteúdo histórico dele, então ele teria uma espécie de personalidade com base no tempo em que ele viveu. Segundo, ele teria também o conhecimento que ele produziu. Então, é basicamente você entrar no aplicativo, quiser estudar, por exemplo, a teoria da relatividade. A pessoa mais indicada é Albert Einstein, pelo menos. Então, é você estudar diretamente com Albert Einstein. E seria também, para além de simplesmente ver textos, eu havia pensado também a integração com, na altura era, agora passa, mas a ideia era integrar com uma inteligência artificial que produzisse som, que falasse e que fosse treinada mesmo, pelo menos para aqueles casos dos personagens estarem vivos, que esta mesma inteligência artificial fosse treinada com a voz daquela pessoa. Então, a ideia era basicamente essa: é você estar a estudar com Albert Einstein e automaticamente estares a ouvir ele a te explicar e você pergunta para ele, pronto, ele vai te dizer claramente as coisas, é assim, 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 assim. E mais lá para frente eu até pensei que não simplesmente ficar na ideia dos textos ou talvez ver através de tela, mas seria produzido em vídeo. E mais lá para frente, integração com realidade virtual ou realidade aumentada, talvez utilizando os óculos headsets, né, de VR, do tipo, é a pessoa estar a estudar um determinado tema e a ver aquele especialista ali a ensinar-te, não importa de qual tempo da história ele era. Então, este era um ponto que eu havia pensado dos tutores virtuais. É um projeto que, de alguma forma, com base em algumas dificuldades que foram surgindo no processo, teve que dar assim um tempinho, colocar em stand-by e priorizar outras ideias que estão a ser desenvolvidas. Mas este é um fato: os nossos filhos terão tutores virtuais. Isto, ou sim, não é que necessariamente isso deve representar um perigo para os professores, não. Eu acho que até os professores devem olhar para isso como uma oportunidade para, vamos dizer, melhorar as suas atividades, as suas habilidades didáticas, de modo a se tornarem excelentes professores. Uma outra coisa que ele disse também aqui é que podemos imaginar ideias semelhantes para uma melhor assistência médica, capacidade de criar qualquer tipo de software. Isto aqui também é muito importante, porque hoje, apesar de que ainda a inteligência artificial por si só não tem a capacidade de gerar, por exemplo, um software completo, robusto e super responsivo, bem desenhado, que ofereça uma boa experiência de usuário, mas já estamos num caminho. As inteligências artificiais, e tem inteligências artificiais, por exemplo, a Blackmagic, que são treinadas especificamente para ajudar programadores a desenvolver blocos de códigos para seções específicas de um software, de um site, de um sistema. Entretanto, estes conhecimentos, por serem relativamente técnicos, ainda assim vai sempre demandar da mão de obra especializada, ou seja, os programadores tradicionais, nesta altura, os programadores vigentes que decidirem se atualizar e seguir a dinâmica do mundo. Por exemplo, criar um site. Para a pessoa leiga, pode simplesmente pegar assim, ok, cria-me um site de uma empresa de contabilidade cuja missão é esta, aquela, visão assim, 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 serviços estes, quero que o site seja assim, pronto, um prompt genérico. Depois a inteligência artificial vai criar até, pode criar um site. Entretanto, existem determinados recursos, por exemplo, indexação de SEO, estamos a falar também de responsividade, estamos a falar de
animações, tornar o site mais fluido. São conhecimentos muito técnicos que evidentemente uma pessoa leiga não conhece. Ela até pode pensar em integrar estas mesmas funcionalidades no seu site, mas em via de regra não vai sair tal como ele queria, porque ele não sabe como chamar aquilo, como integrar aquilo e como é que aquela coisa funciona. Então aqui está uma limitação. Tem vantagem aquela pessoa que já tem conhecimento, por exemplo, de programação, que se utilizar as inteligências artificiais, projetos que ele levava, por exemplo, 5 meses para concluir, ele pode concluir em uma semana, em dias, tranquilamente. Então, aqui está aquilo que eu falei, né? As inteligências artificiais vieram democratizar o acesso às habilidades. Hoje, qualquer pessoa pode ter a habilidade de um desenvolvedor de sistemas, desde que se coloca numa posição de entender os fundamentos e criar projetos muito interessantes. Uma outra coisa que disse, com essas novas habilidades, podemos ter prosperidade compartilhada em um grau que parece inimaginável hoje. No futuro, a vida de todos pode ser melhor do que a vida de qualquer um é agora. Conceito em economia chamada de economia de mercado, que é basicamente quando numa sociedade os indivíduos produzem bens e serviços ou valor para a sociedade e estes mesmos valores são trocados entre si. Então ali existe uma circulação de valores que são trocados através de moeda corrente, né? Que é o dinheiro. Isto gera a economia de mercado. O mesmo acontece neste caso, é o que eu posso entender, é que basicamente chegaremos num ponto em que o avanço vai ser compartilhado, a prosperidade vai ser compartilhada. Por exemplo, se eu produzo muito rápido determinado sistema dentro da minha área de atuação e um médico também produz soluções muito rápido dentro da sua área de atuação, estamos a dizer que a mesma sociedade vai alcançar níveis de prosperidade inimagináveis. É o que cada um produz é somado de modos que tudo isto seja visto como o progresso ou prosperidade da sociedade como um todo. Isto também é o que vai acontecer. A prosperidade por si só não necessariamente torna as pessoas felizes. Há muitas pessoas ricas miseráveis, mas melhoraria significativamente a vida das pessoas ao redor do mundo. Podes crer, Sam Altman. Podes crer. Existem aqueles países em que, vamos olhar para Angola em particular, existem aquelas pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, pessoas miseráveis, que infelizmente passam por dificuldades aos montes. Essas pessoas, muitas delas têm capacidades de fazer coisas extraordinárias, mas a falta de acesso a oportunidades lhes priva de contribuírem significativamente para o progresso do país. Nós em Angola ainda temos dificuldades de acesso à internet. Mas eu costumo sempre dizer que no momento em que a internet se tornar propriedade de pelo menos 70% da população angolana, as coisas vão mudar completamente, o jogo muda. Porque hoje existe uma segregação de poder e isso tudo, e eles de alguma forma se recusam a largar isso, a proporcionar à população melhores condições, sobretudo, vamos olhar em particular a comunicação e o conhecimento. Se a população tiver conhecimento, ela vai passar a produzir. E quando a população produz, gera economia de mercado. E quando num país existe economia de mercado, diminui-se a dependência do Estado. Ou seja, se nós quisermos diminuir a nossa dependência do Estado, nós precisamos produzir, precisamos agregar valor para a sociedade. Aqui depois diz, né? Eis uma maneira limitada de olhar para a história humana.
Depois de milhares de anos de descobertas científicas e progresso tecnológico combinados, descobrimos como derreter a areia, adicionar algumas impurezas, organizá-las com precisão surpreendente em uma escala extraordinariamente fina em chips de computador, passar energia por eles e acabar com sistemas capazes de criar inteligência artificial cada vez mais capazes. Forte. Isto é o que acontece. Este pode acabar sendo o fato mais consequente sobre toda a história até agora. É possível que tenhamos superinteligência em alguns milhares de dias. Pode levar mais tempo, mas estou confiante de que chegaremos lá. Com certeza, Sam Altman. Continuando. Como chegamos à porta do próximo salto de prosperidade? Em 3 palavras. O aprendizado profundo funcional. É isto. Deep Learning. Em 15 palavras, o aprendizado profundo, ou Deep Learning, funcionou. Melhorou previsivelmente com a escala e dedicamos cada vez mais recursos a ele. É isso mesmo. A humanidade descobriu um algoritmo que poderia realmente, verdadeiramente aprender qualquer distribuição de dados, ou realmente as regras subjacentes que produzem qualquer distribuição de dados. Com um grau chocante de precisão, quanto mais computação e dados disponíveis, melhor ele fica em ajudar as pessoas a resolver problemas difíceis. Eu acho que não importa quanto tempo eu gasto pensando sobre isso, eu nunca consigo realmente internalizar o quão consequente isto é. Há muitos detalhes que ainda precisamos descobrir, mas é um erro se distrair em qualquer desafio em particular. Aqui está um ponto, né? É importante que a gente esteja atenta a todo este avanço, porque só um dia em que talvez você se distrai, meio que ficas completamente desatualizado, porque é que todos os dias o progresso acontece. O aprendizado profundo funciona e resolvemos os problemas restantes. Podemos dizer muitas coisas sobre o que pode acontecer a seguir, mas a principal é que a IA vai melhorar com a escala. E isso levará a melhorias significativas nas vidas das pessoas ao redor do mundo. Os modelos de IA em breve servirão como assistentes pessoais autônomos que realizarão tarefas específicas em nosso nome, como coordenar cuidados médicos em seu nome. Em algum momento mais adiante, os sistemas de IA ficarão tão bons que nos ajudarão a fazer melhores sistemas de próxima geração e a fazer progresso científico em todos os aspectos. Pronto, é isto. O progresso é como se fosse uma reação em cadeia, um efeito bola de neve. É basicamente pegar todo o avanço que nós alcançamos, tal como disse no princípio, e as futuras gerações utilizarem ele como base para chegarem a níveis, a níveis avançados ou melhorar aquilo que eles encontraram. E gradativamente melhorar até chegar a um ponto em que eu não, que não conseguimos imaginar até agora como é que isso vai se desenrolar. Então vamos esperar para ver até onde isto vai dar. A tecnologia nos levou da idade da pedra para a era agrícola e depois para a era industrial. Daqui, o caminho para a era da inteligência é pavimentado com a computação, energia e vontade humana. E olha assim, depois de ler este parágrafo, uma coisa que me veio em mente é como se este fosse não simplesmente um artigo, mas um manifesto de que agora estamos na era da inteligência. Pelo menos até o momento, nós vivemos na era industrial. Então é como se o Sam Altman estivesse a dizer que ok, agora estamos a viver a era da inteligência. É basicamente isso. Se quisermos colocar a IA nas mãos do maior número possível de pessoas, precisamos reduzir o custo de computação e torná-la abundante, o que requer muita energia e chips. Se não construirmos infraestrutura suficiente, a IA será um recurso muito limitado, pelo qual guerras serão travadas e que se tornará principalmente uma ferramenta para pessoas ricas. Verdade. Por exemplo, é importante que haja essa democratização. Apesar de que existem modelos gratuitos, mas ainda assim os modelos que são os overpowers são sempre aqueles que são pagos. E este aqui já é também uma limitação por parte daquelas pessoas que não têm capacidade ou possibilidade de pagar por essas inteligências. Vamos ter sempre essa divisão da sociedade. Mas
ainda assim dá para fazer muito com as inteligências gratuitas, muito mesmo. E existem pessoas que conseguem ter resultados iguais ou superiores àquelas pessoas que utilizam até os modelos pagos. É tudo uma questão de criatividade, é tudo uma questão de persistência, é tudo uma questão de saber utilizar, saber aproveitar os recursos que tens à tua disposição. Precisamos agir com sabedoria, mas com convicção. O alvorecer da era da inteligência é um desenvolvimento importante, com desafios muito complexos e extremamente arriscados. Não será uma história totalmente positiva, mas o lado positivo é tão tremendo que devemos a nós mesmos e ao futuro descobrir como navegarmos riscos à nossa frente. Sim, claro. Neste processo todo de desenvolvimento de inteligências artificiais, o aperfeiçoamento das mesmas, muita coisa negativa foi feita, mas mais do que olhar para isso, eu acho que é fundamental olharmos para as coisas boas que estas mesmas coisas estão a trazer para nós como humanidade. Acredito que o futuro será tão brilhante que ninguém poderá fazer justiça e ele tentando escrever sobre ele agora. Uma característica definidora da era da inteligência será a prosperidade maciça. Embora isso aconteça de forma incremental, triunfos espantosos, consertar o clima, estabelecer uma colônia espacial e a descoberta de toda a física acabarão se tornando comuns. Com inteligência quase ilimitada e energia abundante, a capacidade de gerar grandes ideias e a capacidade de fazê-las acontecer, podemos fazer muita coisa. Como vimos em outras tecnologias, também haverá desvantagens. Precisamos começar a trabalhar agora para maximizar os benefícios da IA enquanto minimizamos seus danos. Como um exemplo, esperamos que essa tecnologia possa causar uma mudança significativa nos mercados de trabalho, boas e ruins, nos próximos anos. Como um exemplo, esperamos que essa tecnologia possa causar uma mudança significativa no mercado de trabalho, boas e ruins, nos próximos anos. Mas a maioria dos empregos mudará mais lentamente do que a maioria das pessoas pensa. E não tenho medo de que ficaremos sem coisas para fazer, mesmo que não pareçam emprego de verdade para nós hoje. O que basicamente posso entender disto é que ele diz que as pessoas não devessem temer a substituição dos seus postos de trabalho por inteligências artificiais. Porque, assim, isto de certa forma é um fato, né? Porque ele diz que os empregos mudarão lentamente. E mesmo aqueles que mudarem, vão dar lugar a outros empregos, embora que numa primeira instância não pareçam empregos para nós. É que nem olhar, por exemplo, há uns 10 anos, ninguém poderia imaginar que existiria uma profissão chamada influenciador, produtor de conteúdos. Ninguém podia imaginar. Mas hoje existem pessoas que vivem simplesmente disso, de produzir conteúdos, influenciadores digitais. Enfim, então hoje nós não conseguimos ter uma visão da fotografia completa daquilo de onde as inteligências artificiais vão parar e o que é que elas vão proporcionar para a sociedade, porque eu olho sempre que a natureza tem sempre uma maneira de compensar as perdas. Por exemplo, sempre que se perde um sistema, em compensação cria-se um outro sistema para causar o equilíbrio. É o que aconteceu, por exemplo, com a Revolução Industrial. As pessoas perderam o emprego, em consequência daquilo, outras pessoas ou outros tipos de empregos foram gerados. Só conseguiu se manter atual ou empregado aquelas pessoas que se atualizaram, aprenderam rápido aquilo que a sociedade naquele exato momento demandava. É basicamente o que está a acontecer connosco hoje. Então, se nós tivermos a capacidade de olhar para aquilo que está a acontecer, nos adaptar e continuar, não temos como. Só teme substituição aqueles profissionais quadrados, aqueles profissionais que insistem em fazer as coisas do jeito tradicional, aqueles profissionais que são resistentes à mudança. As pessoas têm um jeito inato de criar,
e ser úteis umas às outras. Isso é verdade. E a IA nos permitirá ampliar nossas próprias habilidades como nunca antes. Vamos olhar, por exemplo, para Elon Musk. Mas não vamos ainda falar sobre isto. Como sociedade, estaremos de volta a um mundo em expansão e poderemos novamente nos concentrar em jogar jogos de soma positiva. Muitos dos trabalhos que fazemos hoje teriam parecido perdas de tempo para pessoas há centenas de anos, mas ninguém está a olhar para o passado desejando ser um acendedor de lampiões. Se um acendedor de lampiões pudesse ver o mundo hoje, ele pensaria que a prosperidade ao seu redor era inimaginável. E se pudéssemos avançar 100 anos a partir de hoje, a prosperidade ao nosso redor pareceria igualmente inimaginável. É que não tem como a gente pensar, por exemplo, existem muitas profissões que hoje exercemos que os nossos bisavós, trisavós não podiam imaginar que isso daria dinheiro. Então, toda a resistência à mudança tem consequência. No caso daquela pessoa que resiste à mudança. Essa foi uma reação minha a este artigo do Sam Altman, o CEO da OpenAI, a maior empresa de inteligência artificial do planeta neste exato momento. Que, em resumo, ele está aqui a fazer um manifesto da definição da era da inteligência. Então, é basicamente isso, muito sinceramente, espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se gostou, não esqueça de dar aquele gostei, subscreva no canal, ativa o sininho das notificações para se manter atualizado das coisas que eu vou estar a partilhar com alguma frequência por aqui. E sem mais, pá, foi um prazer, estamos juntos, até à próxima.